programa Nosso Direito em Ação hoje vai tratar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre os direitos fundamentais na era do Covid. Aliás, essa situação que no Brasil e no mundo vem repercutindo no direito, vem repercutindo nos direitos do próprio cidadão. E hoje, como convidado, nós temos o professor Augusto Zimmermann. Como vai, professor? Eu vou muito bem, Leopoldo. Muito obrigado pela oportunidade de estabelecer esse tipo de conversa contigo a respeito de um tema tão importante. Dizer que é uma honra recebê-lo, professor Augusto Zimmermann, que é advogado, é professor, e hoje nós estamos falando com o professor Augusto Zimmermann diretamente da Austrália, e o professor que, na verdade, além de todo um currículo, é professor, doutor em filosofia, PhD, está montando uma faculdade na Austrália, é isso, professor? A gente está estabelecendo uma faculdade de Direito nos moldes que eu acho que sejam importantes. Então, é um projeto muito ambicioso, mas eu acho que a gente pode conseguir montar não só uma faculdade de Direito na Austrália, mas eu espero que seja a melhor faculdade de Direito do país. O senhor também participou de uma reforma legislativa, é membro de uma comissão de reforma legislativa aí na região, ou seja, contribui para o desenvolvimento de uma série de reflexões em torno desse tema, pensando em Estado? Com certeza, eu fui por 5 anos nomeado pelo então procurador do Estado, procurador-geral, para o cargo de comissário de reforma legislativa. Então, todos esses projetos mais importantes de lei eram elaborados por mim e pela minha comissão formada por 3 juízes, juristas, basicamente. Eu era um dos membros dessa comissão e a gente preparou diversos projetos de lei que hoje são implementados pelo governo da Austrália Ocidental, que a gente chama aqui de Western Australia. Eu servi como comissário de reforma legislativa por 5 anos, de 2012 até 2017, por aqui. Agora, pensando em direito na Austrália e no Brasil, quer dizer, é melhor, é mais saudável pensarmos em direitos fundamentais no Brasil ou na Austrália? Olha, isso é uma questão complicada, porque, num certo sentido, as leis na Austrália já foram leis de melhor qualidade. Infelizmente, a qualidade das leis na Austrália também ela tem sido prejudicada por políticos que têm uma certa desconsideração por princípios como o devido processo legal e o princípio da justiça natural. Um dos problemas que a gente tem na Austrália é que a lei aqui é cumprida severamente. Então, às vezes, as pessoas agindo de má fé, elas usam a lei como instrumento de opressão. Porque a lei, dentro do Estado de Direito, deve servir ao avanço da liberdade, ao avanço dos direitos fundamentais. Agora, se a lei se transforma como objeto de opressão, então a lei é usada para a retirada de direitos fundamentais ao invés da proteção dos direitos e garantias fundamentais. Isso já está acontecendo aqui na Austrália, com a elaboração de algumas leis que afetam os direitos e garantias dos indivíduos fundamentais das pessoas aqui nesse país. Professor, não sei na Austrália, mas no Brasil propriamente dito, e indo direto ao assunto, nós estamos passando por uma série de transformações. Além das questões interpessoais, os efeitos dessa chamada pandemia, nós temos vivido uma situação no Brasil onde muitos direitos fundamentais estão sendo violados. E particularmente pensando nessa questão do Covid, já começo dizendo sobre a questão das vacinas no Brasil. Quer dizer, para fazer um teste, para que eu tenha noção se, por exemplo, o meu direito à vida está sofrendo qualquer ataque, quer dizer, pensando em direito à vida, direitos fundamentais, quer dizer, os convênios não reembolsam ou pagam nem um teste para o cidadão. Quer dizer, eu acho isso um absurdo. Aliás, eu já conversei em outras entrevistas com profissionais da saúde, principalmente representantes de grandes instituições e atreladas à medicina, e muitos questionam isso, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o desrespeito do próprio Supremo Tribunal Federal com relação aos direitos fundamentais. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Bom, na verdade, eu não me surpreendo com nada que o STF decida, porque, infelizmente, eu já aprendi a não ter essa confiança toda.
Muito interessante essa questão que você coloca a respeito de direitos e garantias fundamentais, é que eu nunca vi no Brasil, eu escrevi um artigo a esse respeito, publicado num livro de prestígio a respeito do papel das cortes como protetoras, as cortes, da questão do federalismo. Então, cada país que tem um sistema federativo tende a precisar de ter uma corte que tenha uma consciência a respeito da importância da separação vertical de poderes entre a União e os Estados. Isso porque, dentro da questão do federalismo, e eu publiquei um livro a esse respeito, Federalismo Democrático, a descentralização de poder, ela é uma coisa que pode gerar um aumento da autonomia do cidadão e da participação democrática. Então, o federalismo é um instrumento de democratização, é um instrumento de proteção de direitos fundamentais. Agora, no Brasil, o STF descobriu o federalismo quando ele pode ser usado como uma coisa que retira direitos fundamentais. Então, nunca vi o STF tão preocupado em proteger ou estabelecer uma jurisprudência, que eu diria, de caráter federalista, quando, na verdade, é um federalismo não democrático nesse sentido, porque é um federalismo em que os governadores e os prefeitos têm o direito, nesse sentido, porque foi dado a eles, conferido a eles pelo STF, de desrespeitar certos artigos que são básicos da Constituição Federal e estão basicamente inseridos dentro daquela questão do título das garantias e direitos fundamentais do indivíduo. Esses direitos e garantias fundamentais não estão sendo respeitados. Essa questão ou essas decisões do Supremo Tribunal Federal estão fazendo com que as pessoas percam a noção de dignidade. Aliás, se discute até que dignidade da pessoa humana não seja nem mais um princípio, seria um hiperprincípio, se assim poderia dizer. Está acima da própria Constituição, mas as pessoas já estão perdendo a noção de Estado ou de dignidade, ou entendendo que o Estado ele é o superprotetor. Bom, esse é que é o grande problema, porque Benjamin Franklin e alguns desses founding fathers dos Estados Unidos, eles diziam muito claramente que um Estado que é poderoso o suficiente para te proteger em qualquer aspecto da sua vida, ele realmente se transforma num Estado poderoso o suficiente para destruir qualquer aspecto da vida da pessoa. Então, quando a gente pede para que o Estado haja dessa maneira onipotente e onipresente, a gente corre um risco muito grande de ter uma situação que basicamente fica irreversível, porque, como diria Lord Acton, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. E certamente que dentro dessa questão das medidas a serem tomadas pelo Estado, deve-se haver, nesse sentido, uma preocupação na garantia da legalidade, uma preocupação na garantia do Estado de Direito. E uma das questões mais importantes do Estado de Direito, que deve ser respeitada de acordo com a tradição do Estado de Direito e do Rechtsstaat alemão, do Rule of Law inglês, é que o Estado de Direito tem como função básica a limitação do poder do Estado e a proteção dos direitos e garantias individuais. Essa pandemia tem gerado um aumento abusivo do poder do Estado e, basicamente, quando isso acontece, a gente tem aí uma situação problemática, porque uma vez que o poder é concentrado, ele pode jamais ser retornado como ele foi um dia pertencido ao cidadão. Isso, na verdade, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, aqui mesmo na Austrália, onde parte desse poder não pôde ser retornado ao cidadão comum. Para quem está em casa, o cidadão que está em casa e que está nos assistindo, nós falamos, claro, falamos de Supremo Tribunal Federal e falamos de Estado, federalismo e Estado. Para quem está em casa, para que o cidadão entender, quando nós falamos de Supremo Tribunal Federal, nós estamos, obviamente, falando de Estado? Obviamente que o papel do STF é o papel de guardião da Constituição. E o que a gente tem no Brasil é essa expressão denominada Estado Democrático de Direito. O que é uma combinação de dois elementos. Um é o Estado de Direito, que não é necessariamente ligado à questão da vontade da maioria, mas é ligado à questão da proteção dos direitos individuais, direitos fundamentais do indivíduo. Então, dentro dessa perspectiva, aliado-se aí
a gente tem a questão da democracia, você tem a combinação de dois fatores, que é a proteção do jogo democrático, a proteção do governo representativo, um governo que representa a vontade do povo, e esse povo protegido para que ele possa se expressar livremente e colocar pessoas, então, que sejam verdadeiramente representantes do cidadão, principalmente no parlamento. Então, o que a gente tem aí? A Constituição garantindo esses direitos fundamentais, garantindo esse sistema representativo. O papel do STF é o papel de guardião da Constituição. O papel do STF jamais foi o papel legislativo, porque isso corrompe um princípio básico da democracia liberal, que é o princípio da separação de poderes. O papel do judiciário ele é um papel de aplicador da lei, e nesse sentido maior, de protetor e guardião da Constituição Federal. Na verdade, eu fiquei curioso, porque o senhor está construindo um projeto, está desenvolvendo um projeto para contribuir com a educação. Aliás, os sinceros elogios, porque eu acho que os educadores, principalmente esse trabalho que vocês desenvolvem, imagina, construir uma universidade para levar educação para as pessoas. Eu queria só fazer um comparativo, e se pudesse me dizer, nas universidades do Brasil, por exemplo, primeiro ano do curso de Direito, você pergunta em uma sala quantos leram a Constituição Federal. Poucos tiveram contato com a Constituição ou sabem quais são os direitos fundamentais. E na Austrália, a situação é a mesma? Olha, eu diria para você que, na verdade, a situação não é tão dissimilar assim, tão diferente. Dissimilar, melhor dizendo. A situação ela é similar por uma razão muito básica. A qualidade da educação aqui na Austrália também ela deixa a desejar. Eu escrevi recentemente um artigo sobre o currículo, o National Curriculum, que é exatamente a questão do syllabus, né? que é imposto aos colégios, às escolas aqui na Austrália. O ensino aqui, ele basicamente se transformou num doutrinamento ideológico. Então, por exemplo, no lugar dos estudantes aprenderem a respeito da common law, das tradições, até propriamente da sua Constituição, os estudantes aqui aprendem um bando de valores ideológicos, não necessariamente que são aliados ou são conectados com a nossa tradição jurídica. Então, por exemplo, muitos dos estudantes acabam se formando, né, terminando o seu ensino primário e secundário, sem ter um conhecimento da Constituição australiana. O que é uma coisa extraordinária, na minha opinião, porque a Constituição australiana criou o país, é uma coisa muito parecida com a situação dos Estados Unidos. A Constituição australiana criou o país. O que a Austrália tinha eram colônias da Inglaterra. Mas em 1901, a gente criou aqui nesse país uma Constituição que criou o país chamado Austrália a partir desse movimento federalista que uniu as colônias. Uma Constituição muito mais sintética do que a brasileira, por exemplo. Bom, essa é uma coisa que ajuda, porque uma Constituição sintética ela tem menos artigos, então ela acaba sendo de mais fácil conhecimento. Outra coisa que uma Constituição sintética faz é que as leis aqui sejam mais perenes. Porque quando você tem uma Constituição programática, primeiramente parece mais um programa de partido político do que verdadeiramente uma Constituição. A outra coisa que a gente pode perceber é que essas normas que não são materialmente constitucionais, que são normas formalmente constitucionais, elas demandam uma certa atualização. E aí você precisa de ter emendas condicionais para fazer essa atualização. Isso gera um problema muito sério, que é que as normas constitucionais elas acabam não sendo muito perenes. A solução que eu vejo para esse problema é que as normas que são materialmente constitucionais deveriam receber uma proteção maior, principalmente aquelas relacionadas aos direitos e garantias fundamentais. E talvez as normas formalmente constitucionais, mas que não são de importância maior para a proteção dos direitos e garantias fundamentais, deveriam ser ou retiradas do texto constitucional ou, basicamente, não tratadas com o mesmo nível de importância. Daí, a gente poderia ter o povo brasileiro conhecendo profundamente os seus direitos e sabendo exatamente aqueles direitos que estão sendo protegidos ou violados pelas elites governamentais nesse país. Longe de qualquer consideração política, que o Brasil
ele é exceção à regra? Ou, na verdade, as situações que acontecem em termos de Covid-19 aqui e na Austrália, por exemplo, e em outras regiões do mundo, o senhor acha que, na verdade, são situações que acontecem em todo o mundo? Ou seja, essa questão do superpoderio do Estado ou essa atuação do Estado de forma a torná-lo, enfim, o fiel protetor da sociedade, usando as suas considerações? Olha, aqui o problema da Austrália é que aqui o Estado de Direito funcionava de uma maneira muito razoável, eu diria. Então, o que acontece é que o povo australiano tem uma confiança, talvez preocupante até, uma confiança absoluta nas elites governamentais. E eu, como lidava com essas elites, porque fui até mesmo vice-presidente do Partido Liberal na minha divisão, o partido que está no poder nesse momento, e fui comissário da reforma legislativa, eu conheço muito bem o comportamento dessas elites. Então, quando a gente começa a não ter o necessário controle popular, então o que acontece? As elites ficam confortáveis para poderem, talvez, até mesmo abusar do seu poder. Quando você tem as leis se transformando em instrumentos de opressão, é melhor viver no estado de natureza. Então, no certo sentido, quando eu vou para o Brasil, eu me sinto mais livre do que na Austrália. Porque a Austrália, tudo é regulado. E as pessoas aqui adoram o governo. Então, há 20 anos atrás, quando eu vim para a Austrália, me contaram uma grande mentira, que o povo australiano tinha desconfiança de governo. Eles gostam de fazer chacota de políticos. Então, uma espécie de hobby que a gente tem aqui é de falar mal de político. Mas, ao mesmo tempo, nós adoramos governo e achamos que o governo ele ainda pode ser a solução para todos os problemas. O problema maior de acreditar nesse tipo de ideia é que a gente passa a ter uma visão até mesmo naive, que a gente chama aqui, do papel do Estado na sociedade, que é uma coisa preocupante, na minha opinião. Eu vou chamar um rápido intervalo. Nós já voltamos falando sobre direitos fundamentais na era do Covid, gostei muito essa comparação, mas me traz esperança também. Talvez em todos os lugares do mundo, a nossa esperança, claro, ela é sempre muito importante, mas eu vejo que o Brasil também está passando por essa crise, assim como o mundo todo. Eu vou chamar um rápido intervalo, nós já voltamos. Voltamos com o programa Nosso Direito em Ação. Hoje estamos falando sobre a questão dos direitos fundamentais na era do Covid. Nós sabemos quanto esse Covid mudou a vida das pessoas, as relações interpessoais, em casa, no trabalho, essa nova dinâmica do online
esse chamado novo normal, enfim, são várias denominações, mas de qualquer forma tudo isso repercute na vida do cidadão. E nós temos uma Constituição, Constituição de 1988, e que nós estamos discutindo hoje com o professor Augusto Zimmermann. Professor, essa questão da Constituição de 1988, esses direitos fundamentais, qual seria a solução para que o país entrasse no eixo correto ou que, na verdade, houvesse um respeito maior à nossa chamada Constituição cidadã? Olha, é muito importante que aí se desenvolva aquilo que eu considero muito importante, e mesmo coloco isso na minha tese de PhD, que é o desenvolvimento da cultura da legalidade. Agora, muito importante, associando-se a essa cultura da legalidade, é que as leis sejam respeitadoras de uma lei maior, que no caso do Brasil é a nossa Constituição Federal. Então essas leis, essas medidas governamentais, elas jamais podem violar os direitos fundamentais do indivíduo. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. Todas essas coisas são extremamente importantes. Então eu diria para você que é importante que a gente desenvolva uma cultura da legalidade e uma cultura de apreço aos direitos fundamentais da pessoa humana. Professor, essa questão do Covid-19, aqui no Brasil, por exemplo, algumas pessoas entram na estatística e aqui longe, mais uma vez eu digo ao telespectador, nosso programa aqui de forma ética, longe de qualquer tipo de posicionamento político, nós respeitamos todas as ideologias, enfim, mas assim, quem chega hoje no hospital muitas vezes pode entrar ali para a estatística aqui no Brasil. Quer dizer, na verdade as pessoas não estão morrendo mais de gripe, estão morrendo de Covid. Então essa é uma questão que vem sendo muito discutida e acho que em várias regiões do mundo. Como fica essa questão aí nessa região e o que o senhor entende que isso repercute, e eu acho que repercute nos direitos fundamentais e acho até na dignidade, eu não sei, o senhor que é um especialista no tema, o que isso repercute na questão dos direitos das famílias, das pessoas em geral? Bom, isso é uma situação extremamente preocupante, porque isso também gera uma certa desconfiança daquilo que o Estado pode prover quando há uma promessa constitucional de que o Estado proteja a saúde da pessoa. Então você tem aí o direito à saúde como um direito constitucionalmente assegurado. E, infelizmente, os políticos no Brasil não respeitam esse direito fundamental. E é por isso que os hospitais estão caindo aos pedaços e as pessoas não são tratadas com dignidade. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar com toda calma, porque antes mesmo da era do Covid, o problema da saúde no Brasil já era um problema sério. E agora, obviamente, que foi agravado por essa questão da pandemia. Então vamos ter que tratar disso de uma maneira correta. Agora eu diria para você que a desconfiança do povo brasileiro às elites governamentais, na verdade, é uma coisa que pode ser saudável, porque não é necessariamente o caso de que as elites no mundo inteiro tenham um interesse maior em proteger o povo de suas mazelas. Muitas vezes o governo usa desculpas como a própria pandemia para exagerar no controle e na opressão ao indivíduo. Aqui na Austrália, certamente que a pandemia está sendo usada como uma justificativa para um aumento da ingerência do Estado na sociedade e para o aumento da opressão política ao indivíduo. Esse aumento de poder é aumento do poder do Estado? Quer dizer, toda vez que as pessoas entram na estatística, o poder do Estado cresce? Quer dizer, o Estado, ele de qualquer forma tem que direcionar recursos, tem que garantir a saúde, ele tem que disciplinar a ordem das coisas para que, de forma orçamentária, de forma política, de forma pública, as coisas entrem no seu devido lugar. Agora, entrou para a estatística, aumenta o poder do Estado? Esse é que é um grande problema. É preciso, então, que as medidas adotadas pelo governo sejam baseadas em questões como, por exemplo, o equilíbrio das ações governamentais e a razoabilidade. Então, muitas vezes o governo
e nessa tentativa de mostrar que, na verdade, o governo tem um interesse em proteger a sociedade, o que é um valor muito importante, algumas dessas medidas, na verdade, elas são apenas de caráter draconiano. Então, por exemplo, você tem aqui na própria Austrália um governador que decidiu que, no lugar de matar as pessoas através do vírus por falta de ação governamental, essa ação governamental gera um desemprego maciço e as pessoas agora estão a cometer o suicídio. O aumento de pessoas que morrem nesse exato momento por questões colaterais à pandemia é uma coisa extremamente preocupante. Então, na verdade, o que a gente vai precisar de proteger é, indubitavelmente, a vida humana em todos os sentidos. E a vida humana, na verdade, carece de interação. Então, você, por exemplo, precisa de ter o seu emprego para poder pagar lá o seu aluguel, e essas coisas todas estão causando um desespero às famílias. Então, o aumento de suicídio aqui é uma coisa brutal. Um aumento também de pessoas que estão perdendo a sua família, porque está gerando divórcio maciço por causa das tensões familiares e tudo mais. Então, existe um efeito não esperado dessas medidas governamentais que vão, talvez, aqui na Austrália, pelo menos, causar, talvez, até mais mortes do que o próprio vírus. E essa questão do consentimento, porque quando pensamos em vida e pensamos no direito hoje, o que se discute muito é a questão do consentimento. Consentimento formado, esclarecido, respeito à vontade do paciente. E eu comento isso porque estamos falando de Covid, de direitos fundamentais, não dá para não questionar essas questões, longe de tratarmos especificamente da bioética aqui, mas de qualquer forma citando essa questão do consentimento. Além do Brasil, na Austrália, por exemplo, o consentimento ele é muito respeitado em relação aos pacientes. E aí pergunto ainda mais, ainda além, como fica essa questão do consentimento e a relação dos direitos fundamentais? Bom, essa é uma questão... Claro. Exatamente. Essa é uma questão extremamente importante, porque o primeiro-ministro aqui da Austrália está dizendo que, na verdade, como resultado do Covid, as pessoas têm que colocar até mesmo uma coisa que é um track no seu próprio aparelho telefônico. Então, na verdade, todas as pessoas aqui estão sendo absolutamente vigiadas pelo governo. Então, o controle... Isso não é uma O controle... certamente que, na verdade, isso prejudica a questão da privacidade. Agora, também a questão da vacinação é que essa vacina que está sendo testada, ela não se sabe ainda dos efeitos colaterais. A gente ainda não sabe exatamente quais são os efeitos colaterais dessa vacina. O que se sabe, através das pesquisas, através do próprio professor Ioannidis, da Universidade de Yale, é que as pessoas acima da idade de 60 anos e com doenças crônicas, por exemplo, diabetes e doenças cardíacas, elas são mais vulneráveis ao vírus. Então, tem algumas pessoas dizendo que, na verdade, o que a Suécia fez, que foi exatamente não parar a economia e deixar as pessoas terem uma vida razoavelmente normal, na medida das possibilidades, na verdade, foram medidas acertadas, porque agora a população já adquiriu o que a gente chama de anticorpos. E quando esse vírus ele se tornar um vírus mais poderoso, as pessoas na Suécia vão estar mais preparadas para a segunda onda do que essas que ficaram dentro de casa. Outra coisa é que esse vírus ele tende a morrer com exposição de temperatura, quando a temperatura é alta. Então, a melhor maneira de se matar o vírus era exatamente não trancar ninguém. E, obviamente, que colocando as pessoas em proximidade dentro de casa, numa temperatura que certamente é inferior à temperatura fora da residência, o vírus, então, se desenvolve muito mais facilmente e aumenta o seu poder letal. Então, na verdade, o problema no Brasil de ter 100 mil mortos é exatamente causado pelas medidas governamentais inacertadas. Talvez, se eles não tivessem feito nada a esse respeito, a gente teria tido menos vítimas do que teve. Chamada obrigatoriedade do uso da vacina, qual a relação que o senhor consegue observar
em relação aos chamados direitos fundamentais, a minha própria liberdade ou os meus próprios direitos contidos na Constituição Federal de minha liberdade de usar ou não, de acordo com a minha convicção. Com certeza, porque aí você tem o que a gente chama na Austrália do slippery slope. Até mesmo se a vacina pode ser efetiva e causar realmente algum tipo de proteção à saúde do indivíduo, então isso abre aí uma possibilidade de que o Estado, na verdade, comece a ter essa possibilidade, como eu coloco, de ingerência na vida do indivíduo. Quando você tem essa possibilidade, aí você tem uma abertura para situações que são inesperadas. Então, obviamente que, por exemplo, na questão de intervenção governamental, a história nos diz que todo governo que teve essa preocupação em proteger a saúde do povo acabou extrapolando essa tarefa e começou a atingir outras áreas da dignidade da pessoa humana. Então, quando você tem um Estado que se acha no papel de defender a vida de uma maneira absoluta e irrestrita, outros direitos fundamentais acabam sendo inevitavelmente violados, como o direito à liberdade, como o direito à propriedade. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, isso não é uma coisa que pode ser compartimentalizada. Eu não sei se eu consigo usar essa palavra da maneira correta. Mas é essa coisa de você dividir em determinadas áreas e achar que elas não podem se interagir. Obviamente que o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade, eles se interrelacionam. E é preciso, então, que se consiga adotar uma ponderação de valores devida. E essa ponderação de valores, algumas vezes, eu quase usei a palavra sanitária, algumas vezes não é respeitada. Eu vou chamar mais um intervalo. E nós já voltamos falando sobre esses e outros aspectos, mas eu gostaria de saber também como fica a vida do advogado na Austrália e além, como fica essa situação pós-pandemia, até para que nós possamos refletir no Brasil. Será que estamos no caminho certo? Eu vou para um rápido intervalo e nós já voltamos. O programa Nós Direito em Ação hoje discute uma série de aspectos relacionados aos direitos fundamentais e o chamado Covid-19, essa situação que muda a realidade das pessoas. Você que está em casa provavelmente está pensando, e depois? E depois dessa era de pandemia, digo era porque me parece que essa situação não vai acabar nunca, mas nós temos esperança que uma vacina vai chegar. E aí chegando a vacina e depois? Como fica essa situação? E é nesse aspecto que eu gostaria de conversar hoje com o professor Augusto Zimmermann, que está na Austrália, conversando conosco diretamente via online. E aí como fica, professor Zimmermann,
essa questão dos advogados aí na região. E como será que fica a situação após pandemia? O senhor que, inclusive, está dialogando bastante com profissionais do direito, acadêmicos, e, inclusive, em breve estará com uma universidade aí de ponta, contribuindo com a educação e a formação de futuros profissionais. Com certeza, eu acho que aí, nesse sentido, os advogados devem manter a sua calma, porque, obviamente, que existem especialistas em determinadas áreas. Então, você tem especialista na área de saúde. Mas a visão que é preciso ser tomada por qualquer governante é uma visão holística. Então, na minha opinião, sem dúvida alguma, essas medidas a respeito do Covid, elas devem ser tomadas por pessoas de diversas áreas, inclusive a área do direito constitucional, dentro de uma perspectiva de que a saúde do povo é muito importante e é necessariamente um direito fundamental, mas também a proteção do Estado de Direito e o limite da ação governamental é muito importante, porque aí você tem, como você mesmo colocou, a questão de que no futuro esses direitos devem ser restabelecidos e que essas medidas devem ser tomadas dentro de umas regras jurídicas apropriadas para que esses direitos não sejam jamais retirados de uma maneira perene. Muitas vezes medidas extraordinárias acabam virando perenes. Na história mesmo da humanidade, a gente sabe que até mesmo a gente tem um exemplo aí dos anos 30 na Europa, quando medidas arbitrárias foram tomadas até mesmo em razão da própria Segunda Guerra Mundial, e que muitas vezes as elites acabavam não retornando poderes que foram retirados do povo, como, por exemplo, essa questão de que o Estado tende a não retornar direitos que são retirados. Isso tudo é preciso ser tomado, a gente precisa ter muita calma e ter muito cuidado com os efeitos colaterais das medidas a serem tomadas. Então, o que eu falo, basicamente, é a questão da ponderação, a questão de uma atitude moderada e uma questão de se analisar essas questões sempre dentro de uma perspectiva holística, em que a gente tem a proteção dos direitos fundamentais dentro de uma inteireza. Professor, como que é a vida do advogado aí nesse país? Quer dizer, o advogado aqui, em especial, e já buscando direcionar a pergunta em referência às dificuldades do profissional e a divulgação, o marketing, a publicidade que nós temos no Brasil hoje, a lei que, o Estatuto da Advocacia, Código de Ética e Disciplina, mas de qualquer forma o Estatuto que traz uma série de regras e uma série de proibições, uma série de vedações com relação à divulgação dos serviços profissionais. Como fica isso na Austrália? Bom, a Austrália tem um sistema bastante diferente do brasileiro. Aqui o que se adota é o regime da Common Law, que é um regime diferente. Aqui é muito comum você trabalhar para grandes firmas jurídicas e essas firmas realmente têm uma liberdade maior para a promoção do seu produto, vamos colocar assim. Então, os advogados que são basicamente os diretores da firma promovem o seu próprio nome e conseguem até mesmo uma publicidade, não apenas a respeito da firma, mas também a publicidade deles mesmos. Então, isso tudo é transformando a questão da advocacia numa coisa de propaganda, de marketing. Mas o efeito colateral, talvez indesejado, é que essas firmas às vezes acabam abusando do seu poder e muitas vezes os custos da advocacia aqui, do litígio, eles são exagerados. Então, obviamente, que um dos problemas que a Austrália possui, que é pior do que no Brasil, é exatamente o custo judiciário, porque os advogados aqui são muito caros e, obviamente, que existe uma separação entre aquilo que a gente chama de solicitor, que é aquele que prepara os documentos,
e aquele que tem o poder de representar o cliente nas cortes, que a gente chama de barrister. A pessoa que prepara os documentos para o litígio não é a mesma que se aproxima do juiz. E aí faz com que qualquer tipo de ação judicial aqui termine sendo caríssima. Então você tem pessoas aqui que decidem não buscar a justiça, porque a justiça aqui é apenas para uma elite. Apenas 10% da população, no máximo, tem acesso à justiça na Austrália. As pessoas da Austrália não têm acesso à justiça. O Estado não direciona um advogado para quem não tem condições? Quer dizer, a situação de hipossuficiência não é uma realidade? Tem o que se chama de... é uma realidade que traz a figura do profissional para atuar em prol do seu interesse. Certamente que não, porque existe aqui o tal do legal aid, que é simplesmente assim, algumas pessoas conseguem ter um pro bono, que é exatamente um advogado agindo sem que ele cobre nada, mas isso é uma coisa raríssima de acontecer e 99% das pessoas não têm direito a esse tipo de prestação de serviço. Então, é obviamente que a gente tem um problema enorme aqui de realização do Estado de Direito na Austrália. Muitas pessoas aqui são privadas de direitos fundamentais como resultado do alto custo do processo jurídico, judicial nesse país. Muito interessante. E eu fico pensando também nas universidades. Nós estamos vivendo um problema aqui no Brasil, o senhor sabe disso, que é essa questão do sistema online. As plataformas que muitas vezes dificultam a atuação do próprio profissional, do acadêmico e, em especial, do próprio docente, que muitas vezes em uma plataforma não consegue se expressar da mesma forma, ou não tem a mesma facilidade de se expressar como no presencial, ou mesmo as dificuldades em torno do online, aparelhos, enfim, essa nova dinâmica que mudou a vida aqui no Brasil e provavelmente em todas as regiões do mundo, principalmente em razão da dificuldade de deslocamento. Como que o senhor vê essa questão do online, pensando nessa realidade que o senhor vive, e a questão do Brasil, que dificilmente voltará ao normal no ano de 2020? Bom, é uma coisa inevitável da profissão jurídica que agora a gente tem que lidar com essa questão. Então, a questão tecnológica ela é importante se ela se volta a favor da prestação do serviço jurídico. Certamente que o uso da tecnologia pode facilitar a celeridade da prestação jurisdicional, mas ao mesmo tempo pode também causar efeitos indesejáveis. Por exemplo, o caso da robotização das decisões, quando na verdade é muito importante que os juízes tenham a capacidade de analisar cada caso de uma maneira particular. Por exemplo, no Brasil a gente tem um Supremo Tribunal Federal com 11 juízes, e a gente sabe muito bem que é humanamente impossível para 11 juízes julgarem todos os recursos extraordinários, todos esses recursos, ações diretas e indiretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Então, como o STF ele tem que julgar centenas de milhares de casos, obviamente que só com o uso da tecnologia que isso seria possível. Agora, o uso da tecnologia... A inteligência artificial no Brasil já vem sendo utilizada por alguns tribunais, ainda que não seja divulgado. Mas aí isso também facilita a fraude, até mesmo, porque quando você tem juízes, principalmente no âmbito do STF, que a gente tem no Brasil, que adoram estar na televisão e adoram fazer decisões que são de caráter também não apenas jurídico, mas também filosófico, porque eles adoram falar de fulano, de cicrano, decisões assim que são enormes, obviamente que isso então faz com que seja impossível que esses 11 juízes consigam julgar todos esses casos. Então tem alguém julgando por eles, então, ou eles colocam alguém para fazer a decisão. Então o que a gente vai precisar de resolver nessa questão, talvez, é exatamente resolver como que a gente consegue transformar a nossa corte maior numa corte que seja eficiente, mas que ao mesmo tempo seja honesta e que essas decisões sejam julgadas de uma maneira que leve em consideração que a vida das pessoas está em jogo, que a vida, os direitos fundamentais do povo brasileiro devem ser respeitados. Isso é uma coisa que a gente vai precisar tomar em consideração, levar em consideração. Sim, é uma questão bem complexa, você que está nos assistindo, está acompanhando essa questão dos direitos fundamentais, Dr. Augusto Zimmermann, professor, enfim, especialista no tema. Agora, professor, uma questão que vem à tona também
é a questão da esperança nessas relações interpessoais. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Quer dizer, dá para ter esperança? Dá para acreditar que nós vamos transpor essa situação? Pensando a nível de mundo mesmo. Uma esperança para quem está em casa, quer dizer, dá para levar essa esperança? Eu acho que dá. E tem uma coisa muito interessante a respeito do Brasil, é que o povo brasileiro é um povo cordial. Então, o que aconteceu aqui nesse país que eu vivo, na Austrália, é que as pessoas começaram a tratar umas às outras como potenciais portadoras da doença. Então, isso gerou uma crise de compaixão e solidariedade. E, ao mesmo tempo, uma deificação do Estado, porque então o Estado é adorado e o seu cidadão mais próximo, o seu semelhante, é odiado e temido, inclusive. Então, o que a gente tem aqui, nesse exato momento? A gente tem pessoas que estão com medo umas das outras e estão esperando, então, que o Estado possa ser essa panaceia que resolva todos os problemas. No Brasil, porque as pessoas têm uma natural tendência à solidariedade, elas também têm, por causa da nossa tradição de não ter o Estado de Direito, uma natural desconfiança dos governantes. Então, isso pode ser uma coisa saudável a longo prazo, porque a gente sabe muito bem que não necessariamente as elites governamentais almejam o bem da população. Então, o preço, até tinha um partido político que dizia isso no Brasil, mas eu até tenho que ressuscitar isso, é o preço da liberdade e a eterna vigilância. Sem dúvida nenhuma, que a única maneira da gente conseguir ter o Estado de Direito é desenvolver a cultura da legalidade, mas, ao mesmo tempo, a vigilância das ações governamentais. E isso o povo tem porque a gente tem a experiência de corrupção e a experiência de que, se o governo não é controlado pelo povo, o poder tende a abusar. E o poder absoluto abusa absolutamente. Professor, eu gostei muito desse diálogo. Aliás, eu gostaria de convidá-lo para retornar mais vezes, em razão do conteúdo, enfim, da sua forma dinâmica e didática de apresentar o tema. Mas antes de terminar, conversávamos nos bastidores e eu gostei muito do visual do seu local. Enfim, não sei se é um local de trabalho ou se não, mas eu vi que é um local de cultura. E eu vi muitos livros, inclusive comentávamos de uma obra que o senhor escreveu em relação a questão que traz um pouco da questão não sei se é da religião, né, mas é um livro que foi publicado aí, não sei se o senhor tem para mostrar ao telespectador. E esse livro, na verdade, se fosse sorteado aqui no Brasil, quem sabe um dia ele é sorteado aqui, eu gostaria de encaminhar ao presidente Gilberto, do Instituto de Juristas Cristãos, porque eu acho que ele vai gostar muito. Sem dúvida nenhuma, eu tenho como mandar esse livro para ele, até posso mandar versões eletrônicas, mas isso é uma trilogia, são conjuntamente por volta de 1000 páginas sobre os fundamentos cristãos do Estado de Direito, basicamente da Common Law. E obviamente que aí eu trato das questões relacionadas aos juristas fundadores da Common Law. E eu começo com a Inglaterra, e a gente estuda Sir Harry de Bracton, a gente estuda Edward Coke, também há um estudo de William Blackstone, e aí, obviamente, que a partir dessa primeira perspectiva, que é a fundação, os fundamentos da Common Law na Inglaterra, o segundo volume ele trata da questão da Common Law nos Estados Unidos. E o terceiro volume, finalmente, é chegar ao Common Law australiano. Então, é toda a história do sistema jurídico da Common Law dentro da perspectiva que é a fundadora desse sistema, que é a perspectiva do direito natural. Então, tudo isso foi tratado em 1000 páginas a respeito desse assunto, foram tratados por mim e publicados recentemente por uma editora australiana chamada de Conocourt. Esse é um outro livro que eu publiquei pela LexisNexis, que é uma editora de prestígio aqui na Austrália, que é a história do direito, da filosofia do direito no Ocidente. Toda a história da filosofia do direito no Ocidente tratada dentro dessa perspectiva das diferentes correntes do pensamento jurídico, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea. Tudo isso tratado nesse meu livro. E eu uso como textbook para os meus estudantes de jurisprudência aqui na Austrália. Com certeza, um sucesso aí.
Eu adoro escrever essas coisas porque realmente, assim como acadêmico, a gente se sente muito confortável em poder disseminar ideias positivas, ideias que são favoráveis ao Estado de Direito, favoráveis aos direitos fundamentais. E se alguém tiver alguma curiosidade a respeito daquilo que eu faço em termos de direito constitucional brasileiro, esse é um livro que eu publiquei alguns anos atrás, e agora eu tenho esse tijolo aqui, né? Que se eu jogar em alguém, mata, inclusive. São 1000 páginas sobre direito constitucional brasileiro, volume 1 e 2, publicados por mim e por um amigo meu chamado Fábio Condeixa. A gente publicou esse livro recentemente no Brasil. Então, se alguém tiver curiosidade de aprender a respeito, ter um acesso à informação sobre o nosso direito constitucional dentro de uma perspectiva garantista dos direitos fundamentais, então podem ler esse livro, porque a minha perspectiva sempre foi de defesa da vida humana e dos direitos fundamentais. Olha, gostaria muito de agradecer a sua presença no programa Nosso Direito em Ação. Está convidado a retornar mais vezes, porque eu sei que o telespectador vai gostar muito da sua entrevista, falando sobre esses direitos fundamentais que, claro, se observados na Constituição, talvez singelos, mas na prática e se observados em todas as suas características, se revestem de uma grande importância, porque eu acho que é a base, ainda que os princípios muitas vezes, o povo brasileiro tenha a sensação de que esses princípios não existem ou que esses direitos não existem, eu tenho certeza que isso ainda é a forma que o povo tem, ou o que existe de mais importante em termos de esperança aí, porque pensar em direitos fundamentais é pensar na vida propriamente dita. Eu acho, professor, que na verdade se nós subtrairmos a vida, nada mais faz sentido. Então eu acho que o direito à vida dentro dos direitos fundamentais, ele acaba sendo um dos mais importantes. Sem dúvida nenhuma, porque a pessoa que deixa de ter a vida não precisa de usufruir de direitos. Então, o direito à vida é a base de tudo. E a partir desse direito à vida, aí a gente pode alcançar outros direitos, como os direitos à propriedade ou o direito à liberdade. Mas a vida é o bem maior do indivíduo e deve ser assegurada pelo Estado. Daí a necessidade do Estado de proteger o indivíduo e de garantir que esse indivíduo tenha uma vida próspera e saudável. Bom, então agradeço a sua participação. O programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema de grande importância a todo operador do direito, mas, claro, a todos os cidadãos. E pensando, claro, e fechando com o pensamento, elevando o pensamento à vida. Nessa Constituição, que de um Estado laico, que respeita todas as religiões, mas que elenca com certeza o direito à vida ali como imprescindível. E é com essa sensação de esperança que nós ficamos por aqui e voltamos em breve. Até lá.